No Mais Amigos, o Realidade em Pauta de hoje vai falar sobre pensão alimentícia, uma das principais dúvidas e uma das perguntas mais comuns que eu recebo dos seguidores que acompanham o meu trabalho: como dar entrada no processo da pensão alimentícia, quais os protocolos. Então, para falar sobre esse assunto, ao meu lado, o advogado Ari Abreu, que irá tirar todas as suas dúvidas nessa entrevista de hoje. Doutor Ari, primeiramente, muito obrigado pela entrevista e, direto ao ponto, como dar entrada no pedido de pensão alimentícia? Primeiramente, é sempre bom que o necessitado, por meio do seu representante legal, ele procure conversar de forma amigável com aquele que vai efetuar o pagamento da pensão, para que ambos cheguem a um denominador. Esse denominador ele tem que ser suficiente para cumprir a necessidade básica de quem está precisando. Chegando a um denominador comum, é necessário que ambos procurem um advogado de sua confiança ou até mesmo a Defensoria Pública, para que eles possam ingressar com uma ação judicial, que seria uma homologação do acordo. Efetuado esse primeiro passo de levar ao judiciário, o Ministério Público ele deve se manifestar dentro desse processo e posteriormente o juiz, havendo ali tudo a legalidade, as obediências aos trâmites legais, ele deve homologar esse acordo. A partir dessa homologação do acordo, aí é que essa decisão ela passa a surtir efeitos jurídicos entre as partes, né? Não havendo essa possibilidade, por diversos fatores das partes entrarem em comunicação entre si e tentarem esse acordo, é necessário que aquele que esteja necessitando ou o seu representante legal procure o advogado de sua confiança para que ele possa, no momento adequado, entrar com a devida ação judicial, né, que seria a ação de alimentos. E nesse momento será solicitada a documentação necessária para o devido ingresso da ação. Doutor Ari, como é calculada? Pronto, não existe uma matemática específica para o cálculo do valor da pensão alimentícia, não há um cálculo exato, não é uma matemática pura. Nesse momento, é sempre necessário que o juiz analise um trinômio, e esse trinômio ele é chamado de necessidade, de quem está precisando receber, a possibilidade de quem está pagando, e um terceiro ponto que a doutrina coloca nesse entre meio, que é a adequação, a razoabilidade entre o binômio, necessidade, aquele que está precisando, e a possibilidade de quem vai pagar. Feito isso, o juiz na sentença ele deve analisar esse trinômio e aí fixar o valor correto e mais aproximado para essa situação. Estamos nesse momento num índice muito alto de desemprego. Então, eu lhe pergunto, numa situação como essa, entre o casal, a mulher entra com pedido de pensão. E se o pai não tiver um salário fixo, como é que é feito isso? Certo. A princípio, é bom esclarecer que a falta de trabalho, certo, e até o desemprego, ele não é óbice ao pagamento da pensão alimentícia, né? Então, existe sim a obrigação, mesmo que o pai ele esteja desempregado ou que não tenha um salário fixo. Nesse caso específico, o juiz é comum que ele fixe o valor dessa pensão em detrimento a um percentual do salário mínimo. Então, ele vai fixar o valor da pensão em um percentual do salário mínimo. Doutor Ari, muitas vezes o acordo foi feito com o juiz, já está com 2 anos que o pai está pagando ali a pensão, mas a esposa percebe de que a condição financeira daquele pai melhorou bastante. Eu lhe pergunto, é possível solicitar a revisão de pensão? Sim, Marquinhos, é possível. A revisão de alimentos ela é possível a qualquer momento, seja por um aumento da necessidade de quem está precisando receber os alimentos, seja também por uma dificuldade, uma diminuição da possibilidade daquele que está a pagar. Então, a qualquer momento, havendo essa alteração da necessidade ou da possibilidade, é possível. E isso serve tanto para um quanto para o outro, tanto para o credor quanto para o devedor. Ou seja, essa revisão da pensão, ela tanto pode ser para mais ou para menos. Correto. Ele tanto pode ser para beneficiar o credor, em caso daquele que recebe vê uma imensa possibilidade ou uma maior possibilidade daquele que paga, ou então aquele que, por exemplo, paga, o devedor, ele tá empregado, acontece dele perder o emprego, ficar desempregado, ele também deve, ele não só pode, mas ele deve recorrer ao judiciário
para rever essa situação da pensão. Qual é a idade limite para o filho receber a pensão? Em regra, a gente tem a idade aos 18 anos, né? Aos 18 anos, com a maioridade civil do menor, ele encerra essa obrigação de prestar os alimentos. Porém, se essa criança ou esse adolescente ele continuar ou ele ingressar numa faculdade ou num curso de graduação, essa dívida ela ainda é obrigatória, esse cumprimento em virtude do dever da educação dos pais, né? Porém, é necessário que a gente especifique que essa obrigação ela não se extingue automaticamente. É necessário que o devedor ele ingresse com a ação de exoneração de alimentos a partir do momento que ele perceber que o filho ali ele tem condições de se sustentar com seu próprio trabalho. Se ele não tiver no curso, né, de formação, no curso superior, ele pode ingressar assim com a maioridade, já é um fator relevante. A pensão tem a ver com o direito de visita? Marquinhos, são dois direitos distintos, tá? A pensão alimentícia, ela é um débito de caráter subsistencial. Ela é necessária para que a pessoa, para que a criança, ela subsista nesse mundo, né? Então, são referentes a direitos básicos. O direito de visita, ele é um direito também da criança, ambos são direitos da criança, e que ele é necessário para o convívio familiar. Então, o que acontece muito é que esses dois direitos, eles são relativizados pelo representante legal do menor como uma moeda de troca, né? Então, às vezes, o pai está devendo a pensão alimentícia e, como uma forma de forçar ao pagamento da pensão, esse representante ele proíbe a visita do outro genitor, o que não pode acontecer. E diga-se de passagem que isso acontece de forma equivocada. São dois direitos distintos. Dentro dessa narrativa do doutor, o que me leva a pensar também, às vezes, o motivo da separação do casal seja por consequência das agressões. Muitas vezes, ambos os lados é muito agredido. E tem uma criança ali no meio, como filho. Nesse quesito, em relação à visita, acredito que a pessoa que está com a criança, no caso a mãe, ela talvez não confie em deixar o filho com o pai, porque o motivo da separação já foi motivada pela agressão. Isso é um fator que, claro, que para cada caso é um caso, né, doutor? Cada caso é um caso, e toda essa questão de supostas violências, isso também pode ser tratado na esfera criminal. Hoje existe a Lei Maria da Penha, que resguarda todos os direitos, né, da mulher com relação a essas questões, mas é importante deixar claro que o direito de visita ele deve ser exercido, ele é tanto um direito da criança quanto um direito do pai. E também o direito da pensão, que é um direito realmente da criança e realmente é necessário para a subsistência. A falta de pagamento realmente gera a prisão. Eu vejo aí atores, artistas de grandes nomes, mas que não escapam. A lei, nesse quesito, ela funciona rápido. É verdade. A prisão civil é a única lei no Brasil, abraçada pelo nosso ordenamento jurídico, que realmente leva à prisão civil. Doutor, e qual o tempo? 2 meses, 3 meses de atraso? Tem um tempo limite? Não há tempo limite. O atraso de um dia, ele já justifica o ingresso do pedido de prisão do devedor. E saindo o decreto prisional, ele pode permanecer preso de 1 até 90 dias, tá certo? É importante frisar também, Marquinhos, que essa é a medida extrema. É a medida coercitiva mais extrema que a lei prevê para o pagamento da prisão, da pensão alimentícia, né? Existem outros meios coercitivos que são meios mais brandos, que é, por exemplo, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, tá? Pode também haver a penhora, a suspensão do direito de dirigir, o bloqueio de cartão de crédito. Então, existe N situações em que há a coerção ao pagamento do devedor ao pagamento da pensão alimentícia. Doutor, a pessoa trabalha de carteira assinada, é possível já vir descontado no contra-cheque, na folha de pagamento daquele pai por trabalhar em determinada empresa? Há essa possibilidade também? Também. Isso é necessário. O advogado, quando ingressa com a devida ação, estando o devedor com um emprego formal,
é sempre necessário que ele peça que o juiz já faça o desconto da pensão na folha de pagamento. Então já vem descontado e gera uma maior segurança para o recebimento desse valor. Se a mãe se casar, o pai está livre do pagamento? Não. É importante que a gente saiba que a relação existente, a obrigação entre pai e filho, só pode ser alterado isso daí se houver realmente uma alteração na necessidade da criança e na possibilidade de quem está pagando. Mas o fato da mãe se casar não é um impedimento à questão da pensão. Crianças com pais diferentes recebem a mesma pensão? Não necessariamente. Como eu acabei de falar, realmente deve ver a questão da necessidade de cada criança e a possibilidade de cada pai. Havendo uma maior necessidade de uma determinada criança, certamente esse valor de pensão ele vai ser um pouco maior. Mas o fato de ser só o fato de ser da mesma mãe não justifica ser o mesmo valor. Vai ser analisado o binômio necessidade e possibilidade. Como pode ser feito esse pagamento, doutor? Esse pagamento da pensão alimentícia, ele tem duas modalidades. Tá? Ele tem a modalidade in natura, que é a prestação dos próprios alimentos, do sustento. E existe a modalidade que é a mais comum hoje, que é por meio da pensão alimentícia. Né? E essa pensão, aqui eu deixo a informação, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser pago em espécie, mediante recibo, ou por meio de transferência ou depósito bancário. Tá? É sempre interessante que essa transferência ela saia direto da conta do devedor para a conta do credor do seu representante, a fim de que mais tarde ele não venha a ser obrigado a ter que pagar pela segunda vez. Então é sempre necessário que ele tenha o registro desses pagamentos. Que tipo de gastos entram no valor da pensão? Mas que uma pensão alimentícia é garantir o mínimo da dignidade da pessoa humana. Então são aqueles direitos mais básicos, por exemplo, a alimentação, a moradia, a educação, o lazer, o vestuário, a cultura. Então esses são os direitos básicos que toda pessoa, todo indivíduo, todo ser humano tem que ter. Os avós também pagam pensão? Sim, é possível, mas via de regra a obrigação é dos pais. Tá? Os avós eles só devem pagar de forma subsidiária e complementar. O que é isso? Uma vez que a obrigação é direta dos pais, somente na existência, somente na falta do pai ou na sua impossibilidade de pagar é que os avós são chamados ao pagamento dessa pensão. São chamados os alimentos avoengos. Doutor, como fica a situação do filho adotivo na separação? É interessante a gente deixar claro que não existe hoje em dia mais diferença entre o filho biológico e o filho adotivo. É tanto que a jurisprudência tem consolidado também a existência do filho, do parentesco socioafetivo, inclusive de relações homoafetivas e tudo mais. Então, o direito é o mesmo, são direitos iguais, são os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Muitas vezes na separação, geralmente os filhos ficam com a mãe, mas isso pode acontecer também da mãe sair de casa, constituir uma outra família e deixar o filho ou os filhos com o pai. A mãe paga a pensão também? É possível. Hoje nós vivemos em um mundo de direitos iguais, não é? Direitos para o homem, direito para as mulheres e assim também são os deveres. Então é difícil, realmente é comum isso que você falou. Os filhos ficarem com as mães e os pais pagarem as pensões. Mas existem sim casos em que a guarda dos filhos fica com os pais e a mãe ela também tem essa obrigação. A responsabilidade para com o filho é de forma igualitária entre pai e mãe. Ou seja, doutor, o efeito do não pagamento da pensão, se for a mãe que tenha que pagar, se atrasar também, corre o risco de sofrer as penalidades da lei. Da lei, justamente. Doutor, muito obrigado por todos esses esclarecimentos e por toda a sua bagagem como advogado. Para quem está acompanhando essa matéria, sobre todo esse apanhado, qual o conselho que o doutor dá para essa mãe que está acompanhando essa matéria, onde ela deve procurar atendimento, se ela tem condições de contratar um advogado, porque às vezes é uma situação complexa, como ela deve fazer, e também esse atendimento gratuito que talvez não tenha essa condição. Onde procurar esse tipo de atendimento? É importante que a senhora saiba que a pensão alimentícia não é um direito seu, é um direito do seu filho.
Então, não negocie. O direito do seu filho é um direito irrenunciável, tá? Então, procure, em caso de a senhora não ter um acesso direto ao pai da criança, em não ser frutífero uma tentativa de acordo, para isso busque um advogado de sua confiança, busque uma defensoria pública onde a senhora não terá qualquer tipo de custo e dê entrada para resguardar os direitos dos seus filhos, tá bom? E para quem está nesse momento em atraso com a pensão, que não ligou, não deu nenhuma satisfação para a mãe do filho e que está com tanto tempo que não entra em contato para esse pai ou essa mãe que está com pendências, qual a orientação que o doutor dá? A orientação é que você tente quitar o mais rápido possível esse débito, ou caso você esteja na impossibilidade de pagar esse débito, procure imediatamente também um advogado para que você possa dar entrada numa ação revisional para tentar diminuir o valor dessa pensão. E caso também aconteça do filho já ser maior, já não estar mais numa faculdade, não estar cursando um curso de graduação, entre imediatamente com uma ação de exoneração de alimentos. Se você não entrar com essa ação, esse débito ele vai percorrer até o momento que você obter uma decisão judicial para desconstituir esse débito. Bem, gente, o Realidade em Pauta de hoje tratou sobre pensão alimentícia. Conversei com o advogado Ari Abreu. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.